Essa operação no ouro, ainda ontem, me trouxe esse resultado com um movimento muito simples. Cerca de 4 horinhas já alcançou o resultado, simplesmente por conseguir confluenciar vários detalhes que fazem a gente ter uma assertividade maior e garantia de que o preço vai conseguir fazer aquela reação esperada no momento certo. Pessoal, antes de a gente aprofundar aqui no conteúdo, já deixo para vocês aqui o Instagram, caso vocês queiram ver um conteúdo mais frequente por lá. Inclusive mudou o meu arroba, então agora é adrian.pitini, que é o meu sobrenome. Então, quem quiser acompanhar, recomendo bastante. Se inscreva no canal para esse tipo de operação e várias outras onde eu gosto de mostrar o meu dia a dia e como funciona de fato aqui as minhas operações para que todo mundo consiga replicar também. E deixem um like, por favor, para levar esse conteúdo para mais pessoas que o YouTube vai recomendar esse vídeo. Beleza? Galera, o que tem de diferente nessa operação? Qual que é o racional? O que fez essa operação estar tão certo? E por que ela é tão simples para que vocês consigam replicar também por aí? Basicamente, o primeiro ponto que vocês precisam entender é que o mercado tem reações em pontos específicos. Pontos que o mercado já reagiu anteriormente, a gente pode esperar que ele vai fazer esse mesmo movimento no futuro. Então, só para que vocês entendam e consigam enxergar uma reação com esse pavio, 2 reações com esse pavio, 3 reações com esse pavio, mais 4, 5 e por aí vão outras para trás. Tá? Então, a gente já pode definir, entender, enxergar que esse é um movimento frequente. O preço tende a reagir nessa região e por isso a gente vai fazer uma marcação, como já está aqui em azul. Essa área toda aqui, ela é importante porque o preço costuma reagir em cima dela. Inclusive uma operação, um take que eu peguei nesse mesmo movimento aqui atrás. Então, já mostra para vocês que ela é uma área validada. O que vocês precisam enxergar sempre? No mínimo 3 toques, 3 reações do preço anteriormente. Aqui tem uma, aqui tem 2, aqui tem 3. Já serviria. Porém, como eu mostrei, ela é uma área que reagiu várias outras vezes. Isso torna ela cada vez mais forte. Vocês podem com certeza esperar algum tipo de reação. Porém, vocês não vão simplesmente se jogar nessa entrada só porque o preço está naquela região. A gente precisa buscar algumas confirmações, algumas confluências a mais que a gente pode realmente respeitar e esperar que aquele movimento aconteça. O primeiro deles é, olha o preço. Normalmente a região costuma confluenciar com um número psicológico. Número psicológico são números redondos. Então, por exemplo, no caso do preço do ouro aqui, a gente estava em $4.800 a onça Troy. Ou seja, é uma região que normalmente traz reações e tem uma confluência a mais que é um número psicológico. Normalmente os números psicológicos são números redondos ou com um final 500. Então, $4.800 ou $4.850. Normalmente esses números vão trazer uma confluência de que aquela região ali, por ser graficamente visível essas reações, mais o número psicológico, torna ela ainda mais forte. Outra coisa interessante que recomendo que vocês usem para confluenciar, as médias móveis. No caso aqui a gente está usando uma média móvel de 50 períodos. E conforme for o time frame que ela for passando, mais forte ela fica. Nesse caso aqui eu tinha uma média móvel do H1, de 1 hora passando exatamente nessa região. E olha o preço já trazendo a primeira reação. Ou seja, mais uma confluência de que essa área de interesse ela era importante e que provavelmente poderia trazer algum tipo de reação. Então, sabendo que existe uma área de interesse importante, onde o preço vem reagindo, vocês precisam de uma confluência a mais, que é vir em indicadores, e aqui vocês vão digitar basicamente Market Sessions. A primeira opção, Market Sessions by Leviathan. Essa é a opção que vocês precisam ter. Ativando esse indicador, vocês vão trazer uma confluência que faz toda a diferença, que é enxergar as sessões de operação que o mercado abre e fecha em cada região do mundo. Então tem a sessão asiática, tem a sessão de Londres, tem a sessão de Nova York. Para esse operacional, eu recomendo que vocês foquem na sessão asiática, porque normalmente ela tende a ser uma sessão mais consolidada. E quando vem a sessão de Londres a partir das 6 da manhã normalmente, e quando vem a sessão de Nova York a partir das 9, 9h30, vocês vão ver o mercado limpando liquidez ou tirando os stops e os take profits das pessoas que estão posicionadas justamente na sessão asiática, na sessão de Londres, na sessão de Nova York. Na sessão asiática, vocês vão sempre ver que tem uma confluência extra, porque quando esses stops são tomados, o mercado tende a reagir, e essa reação traz uma confluência interessante para a gente. Então, marquem sempre a máxima da sessão asiática, que já vem aqui pelo indicador, e também a mínima da sessão asiática, que foi essa daqui naquele dia. Então, a gente já tem a máxima e a mínima, e a mínima confluencia exatamente na região que a gente estava esperando pegar uma operação. Quando eu tenho a sessão asiática confluenciando com a região, eu tenho ainda mais confirmações de que o mercado tende a reagir naquela região, porque tem muitos stops posicionados aqui embaixo. Aqui tem
muita liquidez. Quando o mercado limpa ela, tende a trazer a reação para a gente. Então aqui a gente já sabe que o mercado fez o movimento da seção asiática para baixo, limpou a liquidez dela numa região que a gente tem todas as confluências anteriores. Tá tudo indicando para a gente que isso aqui faz sentido se posicionar. O que a gente precisa só para fazer essa operação? A minha recomendação é que vocês procurem aqui no 15 minutos, no 30 ou no H1 uma vela de rejeição, uma vela que mostre força de alta, que o preço está tentando quebrar para baixo, mas não está conseguindo. E ela veio justamente aqui. Essa vela de 15 minutos branca, com um pavio alongado para baixo, mostra que o preço tentou romper para baixo e não conseguiu. Tentou romper essa região e não teve força. Aqui é a mesma coisa, bastante rejeição. Ou seja, o preço está rejeitando os 4.800 dólares, essa região que a gente marcou. Depois ele fez a mesma coisa aqui e, inclusive, um pouquinho depois da minha entrada aqui. Ou seja, o mercado está dizendo, aqui é uma região forte, eu estou confirmando que tende a ter força de alta. O que eu esperei então? Depois dessa vela, eu já fui me posicionar. Demorei um pouquinho, mas para conseguir entrar nessa vela de rejeição para baixo e o preço continuou a movimentação para frente. Poderia até ter me posicionado melhor aqui, mas não tem problema nenhum. O movimento é que o mercado já vinha dizendo para a gente, tá na hora de entrar, eu vou subir. Só que tem um porém, eu recomendo que vocês sempre olhem aonde buscar o alvo de vocês. Na grande maioria dos casos, vocês podem colocar o alvo na máxima extrema da seção asiática, no movimento contrário. Então, se ele entrou no movimento de alta, eu vou buscar a máxima da seção asiática. Se eu estou no movimento de baixa, eu vou buscar a mínima da seção asiática como alvo. Só que tem casos que, se você já está calejado no mercado, tu sabe que às vezes não vai acontecer isso. Pode olhar para o preço e já vai enxergar que provavelmente não vai ter tanta força. Um, porque essa seção asiática foi bem forte, com o movimento bem esticado. E dois, porque se tu reparar bem, a gente tinha algumas confluências que me fizeram colocar o alvo aqui quase no 1 para 3. Essas confluências eram reações anteriores do preço, já com uma certa frequência, e que eu imaginaria que ele teria uma certa dificuldade de romper essa região. Ou seja, essa era uma área que eu deveria ficar atento para que o mercado pudesse reagir, voltar na zona de novo, ou até passar reto depois e tentar furar a região. Ou seja, meu alvo estava aqui mais ou menos no 1 para 3, quase no 1 para 3, e foi estrategicamente colocado por conta disso. Outro fator para vocês entenderem, mais um número psicológico, 4.830 onça Troy, número redondo. Ou seja, vocês precisam ter as confluências para a hora de entrar e para a hora de sair. Basicamente foi isso, terem confluências para poder fazer minha entrada e as confluências para saber a hora de sair dessa entrada ao mesmo tempo. Anotem, vejam isso com calma, porque faz simplesmente todo o sentido. Vocês só precisam construir as confluências com a capacidade, com calma e tranquilidade, e os resultados vocês vão encontrar. Eu tenho certeza absoluta. Então, pessoal, se gostaram do vídeo, já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e acompanhem os vídeos por aqui com mais frequência. E o meu Instagram está por aqui para que vocês possam ver mais informações, conteúdos diários. Hoje eu estou em operação também em outro par, com esse mesmo racional. Estou mostrando lá no Instagram, então recomendo para que vocês me sigam e acompanhem tudo isso. Desejo para vocês ótimos trades, que esse operacional funcione para vocês e até o próximo vídeo.